Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ellen Novaes e hoje a nossa lição de sábado, a lição número 13, feito para a humanidade. Chegamos à nossa última lição deste trimestre. Como passou rápido, não é mesmo? A lição de sábado deste trimestre nos mostrou muitas coisas interessantes, muitas coisas importantes, que muitas vezes a gente não entende, que muitas vezes a gente não reflete, ou então a gente nem sabe. Mas nessa lição a gente conseguiu entender muitas coisas. E durante essa semana a gente vai finalizar tudo aquilo que nós aprendemos durante este trimestre. Na lição de hoje nós vemos ali 2 quadrinhos de um rapaz levando uma multa. E a policial diz: amigo, quem cumpre a lei fica livre de problemas. Obediência é liberdade. E aí, você concorda com isso? Eu concordo. Mas muitas pessoas não concordam, muitas pessoas acreditam que obedecer leis é uma prisão, obedecer leis não é ter liberdade. Mas, na verdade, é assim, é ter muita liberdade, é uma escolha, obedecer é uma escolha. E quando não obedecemos, acontecem algumas consequências, como, por exemplo, nesse caso, ele ganha uma multa. Ele tinha sim o direito de não obedecer, ele é livre para isso. Mas as consequências vêm. Mas agora olha só, imagina um mundo sem regras, sem leis. Imagina governar um lugar sem regras e sem leis. Ou então imagina viver em um lugar sem regras e sem leis. Seria um caos total. Seria praticamente impossível de viver em um lugar assim, onde tudo é permitido. E nós sabemos que o reino de Deus é um reino de ordem, é um reino de perfeição, onde só existe perfeição. A gente sabe que nós já podemos viver o reino de Deus aqui neste mundo, mesmo esse mundo sendo um mundo de pecado, e mesmo nós sendo pecadores, mas nós não vivemos completamente no reino de Deus. Para viver completamente no reino de Deus, precisa de perfeição, precisa existir perfeição. Não é à toa que quando Jesus voltar, ele vai transformar o nosso corpo, ele vai transformar tudo para que a gente consiga viver nessa perfeição e para que a gente seja perfeitos também. Mas agora para pensar, o que é a perfeição? Quem define o que é a perfeição? O que define o que é perfeição? Somente aquilo que se encaixa dentro da lei. Qual lei? A lei de Deus. Porque Deus é o Criador e Ele pode sim estabelecer leis. E por Ele ser um Deus perfeito e bondoso, com certeza a lei de Deus é perfeita e é boa. Antes do pecado entrar no mundo, tudo era perfeito, tudo era ótimo. Adão e Eva viviam em um jardim perfeito. Mas após o pecado entrar no mundo, você sabe, né? Já não existia mais a perfeição aqui neste mundo. Por isso que nós vivemos aqui ainda. Mas um dia poderemos viver nesse reino que é perfeito. E é por isso que a lei de Deus ela precisa ser guardada. Mesmo muitas pessoas dizendo que não precisa ser guardada, já foi abolida, isso não faz o mínimo sentido. Porque se a lei de Deus ela não precisa ser guardada, então não existe pecado, não existe transgressão. Porque o pecado é a transgressão da lei. E se não existe pecado, então tudo é permitido. A gente pode até encaixar ali, nesse quadrinho da lição de hoje, que se não existe lei, não existe multa, não existe consequência. Tudo é permitido, tudo pode. Não há pecado, não há nada que nos mostre ou que nos instrua o que é errado, o que é certo. Então acreditar que a lei de Deus foi abolida não faz sentido. E se nós acreditamos que a lei de Deus ela não foi abolida, então temos que considerar todos os 10 mandamentos, inclusive o sábado. Na lição dessa semana, a gente vai ler o capítulo 2 de Marcos, do versículo 23 ao versículo 28. Não deu golpe, leia o capítulo dessa semana, os versículos, para que a gente possa estudar juntos aqui todos os dias. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, obrigada pela lição de hoje. Obrigada, Senhor, porque estamos iniciando a nossa última lição deste trimestre. Que o Senhor possa estar com a gente, nos dar sabedoria e nos ajudar a aplicar em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. É isso, espero você na lição de amanhã, a lição de domingo.